Boa noite, senhoras, senhores, companheiros, companheiras, todos que possam nos assistir nesse momento. Uma boa noite para vocês. Começa agora o Gabinete da Memória. E eu queria dizer que o Gabinete da Memória é um programa colaborativo do Comitê Volta Dilma. Portanto, a todos que estão nos assistindo, curtam a nossa página, se inscrevam no nosso canal no YouTube e reforcem as transmissões progressistas, propaguem as transmissões progressistas. Nós somos de esquerda, petistas, simpatizantes ou apoiadores, ou filiados, como eu, por exemplo, mas nós dependemos de todos vocês para propagar as nossas transmissões, para levar a nossa palavra para lugares em que, muitas vezes, essa palavra de consciência política não chega, até porque as mídias de massificação tentam invisibilizar o PT o máximo que elas podem, mas a gente luta contra a maré, a gente não vai desistir, a gente vai continuar resistindo, e é devido a essa resistência que esse país ainda não se despedaçou completamente. O Gabinete da Memória, esse programa, o Gabinete da Memória, ele vem trazer a importância do legado dos governos petistas, os governos de Lula e Dilma. A gente aqui vem consolidar a memória baseada em fatos desses governos, né, de Lula e Dilma, que modificaram o nosso país. Nosso país está dividido em antes do PT. O que era o Brasil? O que foram 500 anos de colonização, querendo fazer crer que o brasileiro, que não é da elite, é um cidadão de segunda classe. Não. A gente não aceita isso e vai combater isso até o fim. Portanto, o Gabinete da Memória, ele vem para isso, para acabar com essa história de que o brasileiro não tem memória. O brasileiro tem memória, sim, e a gente está aqui para isso, para refrescar a memória do brasileiro e cravar essa memória para que ela gere consciência política, para que o brasileiro, com uma memória bem forte do que foi o PT, pare de fazer escolhas completamente erradas, que não contribuem para nós, povo brasileiro, em nada. Gente, povo sem memória é povo sem futuro. E nós estamos vivendo nesse futuro porque não votaram em massa no 13 em 2018. Então, povo sem memória é povo sem futuro. Senta o dedo no 13 e senta o dedo no 13 para as prefeituras e para a vereança. Porque não basta só eleger o presidente, não, que tem que ser petista. Não basta só eleger o presidente. Agora nós vamos ter as eleições municipais para vereador, para prefeito. Então, olha, gente, não se importe com o que a mídia de massificação está falando do PT, o tanto que ela está fazendo esforço para invisibilizar o PT. Senta o dedo no 13, do vereador ao presidente. E essa é a nossa chance de tirar essa direitalha do poder, que está destruindo a soberania do país, que já destruiu os direitos trabalhistas e tudo mais que vocês já sabem. Senta o dedo no 13, do vereador ao presidente da República. Gente, nesse segundo programa do Gabinete da Memória, a gente vai fazer uma pergunta que é uma pergunta capital, é uma pergunta primordial que a gente precisa fazer. Deixa eu dar uma boa noite aqui, boa noite, Volta Dilma Rio de Janeiro, boa noite, companheira Cristiane Granha, boa noite a todas as companheiras que ajudam a realizar esses programas do Comitê Volta Dilma. É um esforço de companheiras e companheiros, mas uma maioria enorme de mulheres, né? Tinha que ser uma coisa de mulher, né? Tinha que ter a força da mulher. Nós vamos continuar lutando e resistindo, e vamos mesmo. Bom, gente, vamos começar com uma pergunta fundamental. Você tem ideia
Você tem ideia do impacto da agricultura familiar na sua vida? Isso. Você que está na cidade, que mora nos grandes centros urbanos, você tem ideia do impacto da agricultura familiar na sua vida? Então, a gente vai falar disso para você entender exatamente o que isso significa. Gente, o carro-chefe do programa Fome Zero, agricultura familiar, né? Estamos falando da agricultura familiar. É um programa que, alicerçado em outros projetos atrelados ao Fome Zero, e também a construção de cisternas no Nordeste, contribuiu para a redução da mortalidade, contribuiu para acabar com aqueles índices altos de gente morrendo de fome, de criança morrendo de fome. E eu gostaria de chamar para essa educação, para essa explanação, eu quero convocar uma companheira de luta, de guerra, uma companheira muito aguerrida lá do Rio Grande do Sul, é a professora Daniela Araújo, que vai estar aqui com a gente, debatendo todas essas questões, e a presença dela é fundamental. Então, gostaria agora de convocar a presença da professora Daniela Araújo. Obrigada, Ana. Boa noite a todas as companheiras e companheiros. Muito obrigada por estar nesse espaço e de lembrar desse programa, lembrar da importância da agricultura familiar e, principalmente, lembrar de que não é só a memória que o nosso povo deixou de ter, num certo período, um lapso de momento de muita raiva. O que faltou foi exatamente o povo lembrar que, através da sua ação, com um governo que lhe ouça, as coisas acontecem e as necessidades diminuem. Quando a gente fala a respeito do programa de cisternas, nós estamos falando de famílias, de vidas familiares que tiveram mudanças para um mundo melhor, para uma capacidade de convivência. Alguns dados que eu colhi a respeito desse programa de cisterna é o seguinte: houve implicações do programa de cisternas, que foi uma necessidade das comunidades, mas é um governo que te dá o direito de fala, e que, portanto, quando tu fala e alguém te escuta, isso vira política pública. Isso é o diferencial do PT. O PT ouve a comunidade. O PT tem grandes batalhas, grandes frontes de luta, e que a população não pode esquecer das suas necessidades. Então, é muito expressivo que a gente lembre que as mudanças, principalmente, ocorreram na saúde, porque foi o programa que levou água para o semiárido do Nordeste, e também o acesso à educação. E ainda mais que quando a gente fala em agricultura familiar, nós estamos falando de programas que, pela própria comunidade, há uma pressão em cima dos governos, e aí a gente compra do produtor local. Então, a gente vê a comunidade crescendo, a comunidade se alimentando, indo para a escola, tendo saúde, tendo educação, tendo uma outra noção de cidadania, que não precisa, o povo brasileiro não precisa de quem o mande. O povo brasileiro precisa de quem o escute. E os governos do PT fizeram isso. Foram à escuta do abandono, de anos e anos e anos de abandono, de índios, de negros, de nordestinos, do pessoal do interior do Rio Grande do Sul. Porque aqui não é o problema da falta d'água, mas a falta de competência e governos que realmente pegassem junto, incluindo o governo federal. E é inacreditável o que aconteceu. Eu quero, antes de mais nada, também dizer mais uma coisa, principalmente para as companheiras. A vida da mulher do semiárido mudou. E mudou para muito melhor. Porque ela tinha acesso à água e, portanto, ela poderia fazer outras coisas no contexto familiar. Daniela, então, deixa eu te interromper pelo seguinte, a gente vai entrar nesse assunto também, mas primeiro a gente vai falar da agricultura familiar. E deixa eu só fazer um complemento nisso aí que a Daniela falou, que é tão importante. Eu gosto muito dessa visão da Daniela,
que é uma visão também da parte emocional, porque a cisterna, né, professora, ela não é só um reservatório de água que salva vidas e que propicia a agricultura. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. A cisterna é uma libertação. O reservatório não está cheio só de água, mas também de cidadania, que é isso que a Daniela está falando, de reconhecimento de direitos à água. Daniela acabou de falar isso, a vida, a saúde e a educação. A gente vai entrar nesse assunto aí para valer. Vocês estão vendo que a Daniela, ela tem essa pegada também, então o negócio aqui vai pegar fogo. Mas, Dani, vamos começar, professora Daniela, falando da agricultura familiar, só para a gente seguir o nosso roteiro aqui. Eu vou passar a bola para a Daniela, mas eu quero dizer aqui o seguinte, gente. Vocês sabiam que em 2003, no governo de direita, né, antes do PT assumir, vocês sabiam que em 2003, 44 milhões de pessoas estavam em risco de morte por fome, por miséria, por passar fome? Isso é um dado real, é um dado verdadeiro. Então, pessoal, quando eu fiz aquela pergunta, professora, e isso aí você vai responder também com a gente, se as pessoas têm ideia, pessoas como a gente, Dani, que estamos nos centros urbanos, mas será que essas pessoas têm ideia do impacto da agricultura familiar na vida delas? Você sabia que mais de 70% da produção de alimentos no Brasil é feita pela agricultura familiar? Não sabia, não? Você não sabia que o feijão, o arroz que você come, a batata, o inhame, a cenoura, em sua maioria, a grande parte dessa produção é feita pela agricultura familiar? Olha o impacto disso, gente. Olha o impacto. Daniela, eu queria que você escorresse um pouco sobre isso. Manda ver. A primeira coisa que eu acho que cabe a gente ressaltar, né, que nós temos no nosso Congresso Nacional uma bancada do boi, mas essa bancada do boi, essa bancada do agronegócio, ela não alimenta o povo brasileiro. É importante ressaltar que enquanto nós vemos a Via Campesina e o MST distribuindo comida, nós vemos o agronegócio nos vendendo arroz a R$50. Isso é uma forma de dizer que o povo merece fome. Isso é uma forma de negar a cidadania, porque ninguém consegue exercer cidadania se estiver com fome. Então, faz parte, não é só a questão, a merenda escolar. Ana, tu não imagina a mudança que foi em vários municípios, e eu estou falando aqui de um município do sul do país, a mudança que foi a merenda vinda da agricultura familiar, a merenda escolar, a qualidade de alimentação. Uma outra é uma outra forma. E o que é melhor, em períodos de governo Lula e Dilma, e aqui quem vos fala tem 19 anos de município, portanto, eu falo de onde eu venho, do chão da fábrica, da cidadania, que é a escola. Eu vi as crianças indo para a escola e podendo escolher se elas queriam ou não comer a merenda escolar. E isso é uma coisa, Ana, que é impagável para a educação. Porque a partir do golpe, a gente tem que ter memória disso, principalmente profissionais da educação, do como é horrível tu ver um estudante teu chegando com fome e sabendo que o horário da merenda talvez seja o único horário de alimentação. E isso está acontecendo em todo o nosso país. E essa é uma das formas de tirar a agricultura familiar do espaço básico que ela tem. Porque se nós temos nutrição real e uma capacidade de um país enorme, continental, essa capacidade ela é retirada quando tu fala em veneno, quando tu fala em transgênico, quando tu faz de conta que é esse grande produtor que tem bancada, que é ele que mata a fome no país. Pelo contrário, ele tira água, ele envenena, ele faz tudo o que não é para ser feito. E o que é pior, mesmo em tempos em que a colheita é boa, se ele não puder vender caro, ele bota fora, mas ele não vende para o povo a um preço barato. Porque o que vale para o grande agronegócio é o lucro.
Se vidas serão desperdiçadas, para ele pouco importa. Então, é muito importante que a gente lembre desses fatores. Primeiro, da nossa mesa, e segundo, das pessoas que têm dificuldade de ter algo em sua mesa e que, portanto, a agricultura familiar incide lá na escola, e é o que é passado para os estudantes, na forma de uma vida mais saudável, de um alívio das agruras dessa péssima gestão que nós estamos tendo, desde o golpe que tirou Dilma Havana Rousseff da presidência da República. Porque foi para isso que foi feito o golpe. Não é de graça, é porque nós tínhamos que perder a capacidade de interpretar a nossa realidade. E nos cabe lembrar, nós temos que ter capacidade de interpretar o que é. Nós estamos falando de um governo que tirou 90% do investimento do Ministério da Agricultura na agricultura familiar. E um governo que, ao mesmo tempo, hoje, se descobre que gasta 6 milhões para brincar de guerra, para fazer de conta que vai fazer uma guerra que não tem condições. Porque o que nós precisamos é saúde, nós precisamos de agricultura familiar, nós precisamos de educação, e não de guerra. Se a guerra que a gente tem que ter é contra a fome, a ignorância e a falta de traquejo de cidadania. E, portanto, quem está aí não nos serve. E Carol Solberg disse muito bem, fora Bolsonaro. Maravilha, Daniela, que maravilha. E, gente, para fechar esse assunto, deixa eu arrematar, porque o que a Daniela falou é verdade. O que esse pessoal, o que esses latifundiários fazem, essa colheita enorme de soja, por exemplo, ela não alimenta o povo, ela alimenta gado, é para alimentar boi, não é para alimentar gente. Então, é por isso que a gente precisa, sim, consolidar essa memória da agricultura familiar, porque quem alimenta a gente, eu daqui do Rio, Daniela do Rio Grande do Sul, Malu lá de Minas Gerais, não importa. Quem faz isso, quem produz alimento para a gente comer é a agricultura familiar. O latifundiário planta soja e bate recordes de produção de soja para alimentar bicho e não gente. E agora, eu quero pedir aqui para a chefia. Chefia, vamos falar dos números de alcance desses projetos? Olha aí, gente. Por isso que o nome desse programa é Gabinete da Memória, PT no governo. Todos estes esforços permitiram que entre 2001 e 2012 a pobreza caísse de 24,3% para 8,4%. E que a pobreza extrema, que nós que estamos aqui não fazemos ideia do que seja, passasse de 14%, porque era assim antes do PT, para 3,5%. O Brasil saiu do mapa da memória graças aos governos do PT e os seus programas, porque governo petista tem projeto, tem programa, governo petista tem organização para gerenciar todo um país. O governo do PT não é assim, não entendo nada de economia e dane-se. Não. O governo do PT é um governo com projeto, com gente inteligente e que dispõe de possibilidades e de oportunidades para todos os brasileiros. Por isso que o Gabinete da Memória está aqui. É por isso. Professora Daniela, agora vamos dar uma mergulhada nas cisternas, né? Vamos mergulhar nas cisternas, mas não vamos nos afogar. Vamos aqui consolidar a memória. Por isso que eu já vou passando a... Deixa eu só falar um dado aqui, gente. Gente, as cisternas foram implantadas aos milhões. Deixa eu falar uma coisa aqui, além daquela citação que eu falei. O programa Cisternas, ele promoveu o acesso da população mais pobre à água de qualidade. Por que pobre não pode ter acesso à água potável, à água de qualidade? Gente, para o consumo humano e para a produção de alimento.
Vocês acham que o Nordeste passou a cultivar uva como, hein? Isso tudo fez parte do programa do PT, esse programa de cisternas, que é simplesmente captar água da chuva e armazenar para os períodos de seca. Lembra que antes dos programas do governo petista, tinha aquela ideia de que o semiárido do Nordeste era assim mesmo e não tinha jeito, né? Indústria da seca. O PT veio e, ó, plaft, mudou isso. Hoje, o Nordeste foi a região que mais cresceu no país, mas era a mais ignorada nos governos de direita. Bastou o PT vir para realizar e mostrar que isso é possível. Companheira Daniela, faça sua importantíssima dissertação sobre isso. Buenas. A questão que 2003 traz o governo Lula, ele traz o combate à pobreza como uma das principais bandeiras. E quando o Lula cria o Fome Zero, ele amplia esse horizonte, porque também significa o Fome Zero, a sede zero. Não adianta distribuir comida para quem não tem acesso à água potável. Um diferencial enorme dos governos do PT, que é construção. Se a gente não sabe fazer ponte entre a gente não sabe construir algo que agrade a todos. Qual foi o maior diferencial do projeto de cisternas que foi elaborado e construído junto com a população do PT? Foi o seguinte, era uma tecnologia simples, barata e efetiva. E o processo de mobilização, ele foi completamente diferenciado, porque o que acontece? As famílias são protagonistas do processo. Desde o início, escolhem o município, a comunidade, quais as famílias que terão a cisterna naquele momento. E, além disso, elas participam do processo de construção, da formação, e tudo é feito em mutirão. A diferença entre o governo, porque não é necessário tu entender de tudo, mas tem uma coisa que o PT entende muito, é de cidadania, é de ouvir os outros. Eu não posso ser o dono da verdade e quem não é por mim é contra mim, fazer um péssimo uso de palavras ditas cristãs. O governo do PT ouve e constrói, e principalmente, cabe ressaltar, principalmente para as mulheres. Porque se há um número imenso nesse país com um discurso ruim, péssimo agora, a gente tem que lembrar, a maior parte das famílias no Brasil são monoparentais. Então é a mulher que tem que fazer tudo, tem que buscar o balde d'água ou a criança. Então, por isso, o governo do PT fez uma mudança e hoje a gente sabe que existe uma parte do semiárido brasileiro que é suscetível a processo de desertificação. Então, o que o PT fez foi levar a vida aonde a morte, como diria o querido Brizola, costeava o alambrado da família brasileira. A cisterna é trazer a cidadania na forma de água, na forma de construção de esperança. E é disso que nós, petistas, filiados ao PT, e que estamos sempre construindo, nós estamos sempre em busca disso, de construção, de esperança, de carinho com esse povo, que só quer trabalhar e ter o respeito dos seus governos. Que saudade do PT. Oh, maravilhosa, Daniela, que maravilha. Olha, gente, deixa eu dar um alô aqui para os nossos ouvintes, para o pessoal que está aqui, dando de novo um abraço bem apertado para a companheira Cristiane Granha, companheira Cristina Bosch, companheira Jurema, companheira Malu Aires. Muito obrigada pela presença e pelo esforço de vocês para que, companheiro Marlói, para que esse programa se realize, porque aqui a gente vai falar a verdade e vai consolidar a memória, sim. Olha, gente, depois dessa fala da Daniela, você
muito obrigada, Daniela, por você estar aqui hoje com a gente. Que bom que você está aqui nessa pegada comigo e mandando tudo na lata, né? De um jeito até mais delicado do que o meu, mas olha, vai bem no meio do focinho mesmo de quem precisa ouvir. E cai como uma luva para nós petistas, apoiadores, porque a gente é participante responsável pela consolidação dessa memória. Assim como também somos responsáveis pela propagação dessa palavra, dessa transmissão. Então, se inscreva no canal do Comitê Volta Dilma, porque aqui a gente também é Volta PT, a gente é Volta Dilma, claro, nossa presidenta foi defenestrada por um grupo de canalhas, mas a gente também é PT, claro, somos todos petistas, e é Volta PT urgente. Eu quero agradecer, já temos 31 minutos de programa, né? Quero agradecer a nossa chefia que está por trás disso tudo, a nossa maravilhosa Leia, né? Uma figura assim maravilhosa, eu posso garantir para vocês, todas as nossas companheiras. Eu acho que esse pedacinho, Daniela, que a gente passou aqui, a gente aproveitou cada minutinho dele, né? Cada minutinho dele para consolidar essa memória, essa verdade que a gente não vai deixar morrer, não, e que a gente vai lutar até o fim. Aqui tem luta, aqui não tem medo, aqui tem mulher lutadora. Aqui tem mulher lutadora, né, professora? Olha, então eu quero, antes de fechar com o nosso grande finale de hoje, eu quero agradecer a presença da professora Daniela Araújo, que foi maravilhosa, que brilhou mais uma vez, como petista tão ferrenha e tão guerreira. Eu quero agradecer muito, agradecer a todos vocês, agradecer ao Comitê Volta Dilma pela realização desse programa e quero passar a palavra para a Daniela, para ela se despedir, e depois a Daniela passa para mim, que a gente tem uma surpresa maravilhosa para vocês. Eu quero agradecer muito o convite, é muito bom a gente se encontrar e construir e lembrar do que foi, de um período que a gente viveu que não era esse terror que a gente vive hoje. E quero também lembrar que o prêmio da 13ª Conferência da Convenção da ONU, um dos premiados foi o programa de cisternas, que é o combate à desertificação. Exatamente. Que sigamos firme contra a desertificação, não só da água, como de ideias. Sigamos no PT, porque quem defende a gente perante os ataques dessa gringaiada podre e da direita e da extrema-direita é o PT. Uma boa noite, muito obrigada. E agora, deixa eu falar uma coisinha aqui, Daniela, talvez tenha gente que não esteja sabendo, mas eu não vou perder essa oportunidade. Tentaram tirar o honoris causa do doutor Lula, mas já foi devolvido. Já foi devolvido, honoris causa, é Lula, é PT, volta, senta o dedo no 13, e eu falo isso com muita fibra mesmo, porque a verdade é uma energia que sempre luta para aparecer. Então, se lanhem seus golpistas. O honoris causa é do Lula. Lula é doutor. Tem muito mais honoris causa que... Vocês sabem de que eu estou falando, né? E agora, para fechar essa nossa live, que é o Gabinete da Memória, vamos chamar aquele que provou que é possível, sim, fazer um Brasil 1000 vezes melhor do que foi feito naqueles 500 anos. Daquele que teve coragem de realizar e de mudar esse país. Presidente Lula, com vocês. Muito obrigada. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Ter esses direitos de volta. Que coisa louca, mano. Era pra gente
A carteira de trabalho já não era, a CLT já não era uma mil maravilhas.